Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas mais um minuto e vamos nós a partir de agora com o nosso programa. E o assunto hoje do nosso Justiça na Tarde está, claro, voltado para as apostas esportivas, também conhecidas como mercado de bets, e que teve a medida provisória editada pelo governo federal, trazendo, portanto, aí nova regulamentação, uma nova proposta para a sua exploração e um assunto que chama muito, portanto, aí a nossa atenção. E por essa medida provisória, as empresas que irão explorar esse tipo de negócio aqui no nosso país podem ser tanto empresas nacionais como também estrangeiras. E é evidente que todas elas, para operarem, precisarão, portanto, aí de terem a outorga. E, além do mais, essa operação tanto pode ser física como também virtual. E os operadores serão taxados em 18% subtraídos do prêmio pago. Prêmios não resgatados em 90 dias serão revertidos ao FIES, como também aí a outros setores. E a fiscalização, portanto, é do Ministério da Fazenda. E nós estamos aqui com especialistas, convidados, a quem nós vamos apresentá-los e já também agradecendo. Inclusive, temos também um psicólogo, especialista, portanto, aí, enfim, em atender pessoas que, de certa forma, entendem que fugiram do prumo e que acabaram se viciando, portanto, aí nessa prática, né? A exemplo também de outras questões. Então, a partir de agora, você, caso queira também participar conosco, é encaminhar sua mensagem de texto ou então de voz aqui para o nosso WhatsApp, que é o 61999758140. Você que está nos acompanhando tanto pela 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado também, da mesma forma, caso queira participar conosco. E nós vamos agora, então, apresentar os nossos convidados. Dr. Terence Sveiter, que é advogado e é presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo. Vamos abreviar só aqui, né, doutor? Porque se eu for falar tudo, vou levar o tempo todo, né? Mas muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Sveiter. Obrigado, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde meus colegas aqui essa tarde, doutor André, doutor Leandro, doutor Brenner. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu também cumprimentar o doutor Leandro Salazar. Doutor Leandro é advogado especialista, pós-graduado nos cursos de Direito Civil e Processo Civil e Direito Processual e Material de Família, acadêmico titular da cadeira de número 66 do Colegiado de Ciências Jurídicas da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Doutor Leandro, também seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Obrigado pelo convite, Walter. Boa tarde aos colegas, André, Brenner, Terence. Vamos lá. Vamos lá. Que a gente pode contribuir. Deixa eu também cumprimentar o doutor Brenner Garcia, que é psicólogo, especialista em ansiedade e psicologia voltada para investimentos e também apostas esportivas. Doutor Brenner, também seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, muito obrigado. Vamos somar aí ao debate. Vamos nós. Doutor André Figueira, doutor André, durante muitos anos, né, esteve conosco aqui como consultor jurídico aqui da nossa emissora e sempre que é convidado, nunca furta, portanto, do convite, sempre aqui conosco, ele que é advogado constitucionalista e também criminalista. Seja bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado, doutor André, por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Muito obrigado, Walter, pelas palavras gentis. Boa tarde especial a todos os presentes, a todos os integrantes da equipe e, naturalmente, a todos os ouvintes e espectadores. Muito obrigado ao senhor também por atender ao nosso convite. E vamos já aqui direto aqui ao ponto. Vamos primeiro saber por que justamente essa medida provisória que já está no Congresso Nacional, o Congresso que tem 120 dias para analisar aí essa medida provisória, com a nova regulamentação para a exploração de apostas de cota física ou fixa. Agora, quando a gente fala aposta, por que aposta e não prêmio? Por que não jogo? Por que aposta? Teria alguma diferença, doutor Sveiter?
Sutil, mas na prática você está apostando, a diferença está exatamente nisso. Você está despendendo um capital em face de um evento futuro incerto, por isso imprevisível. Dada a imprevisibilidade, você pode optar, vamos lá, como os games, né? Número de impedimentos, com diferença de gols, diferença de placar, quem tem menos cartões amarelos ou mais cartões amarelos. Então, são esses eventos imprevisíveis que tornam a aposta diferente. Então a aposta ela não tem uma regra. Se acertar 5 números, você vai ganhar. Não, e o jogo é aquela coisa pré-estabelecida, o War. Lembra do War? Que você joga com os 3 dadinhos, etc. Quem ganhou ali, ganhou. Não tem variantes, não tem variáveis. E só tem um resultado. Ou ganha 1 ou ganha 2. Então, ponto final, um abraço. Né? Ou não tem empate no jogo, por assim dizer. Jogou na roleta 18. Aquela é uma aposta, porque eu não sei o que vai cair dentro da roleta. Agora, no âmbito, vamos lá, um outro exemplo do banco imobiliário, você vai andar quantas casas o dado apontar que você andou. Então, é sutil, mas existe sim uma diferença. Deixa eu também buscar aqui com o doutor Leandro também esses detalhes, né? Porque até então esse tipo de loteria, ou esse tipo de aposta já existia desde 2018, aí chega, portanto, aí a medida provisória. Eu imagino aí quem está explorando deve estar feliz da vida, né? Com as novas regras, né? Principalmente com taxação, né? Deve estar todo mundo, de certa forma, alegres, né? Contentes com essa questão. Mas esse ponto que eu iniciei aqui com o Dr. Sveiter, ou seja, uma aposta que já observamos aí, quantos cartões amarelos, como o Dr. Sveiter pontuou, quantos chutes a gol, que hora que saiu o primeiro gol, quem foi que marcou o primeiro. Quer dizer, isso de alguma forma tem que ser previamente combinado com quem vai apostar. Como é que é essa pegada, doutor Leandro? Assim, como é que funciona lá, né? Cada digamos ali, aplicativo de aposta, eles têm eles usam uma forma diferente. Tem uns que tem um que você joga só no resultado do jogo, e tem alguns que você joga também na questão de cartão amarelo, gols, enfim. Isso tudo é pré-definido antes, tem que ser pré-definido antes do jogo. Você aposta o valor que você quer, que vai ter, por exemplo, um cruzamento na área aos 40 minutos que vai gerar um pênalti. Aí você joga aquele valor. O maior medo que todo mundo tem, assim, no modo geral, é a combinação em si, que é o que estava tendo nos últimos casos, né? Que é os jogadores estarem recebendo isso já a quantia. Isso já na desonestidade. Já sendo desleal até com os demais, né? Combina, ele vai tomar um cartão, o cara toma um cartão. O que eu vejo aqui que a medida provisória ela tenta fazer isso aqui é regulamentar, mas ainda não regulamentou de forma específica. Porque ela determina que a portaria vai ser emitida ainda, vai ser feita portarias com regras de como essas empresas vão seguir as regras dentro do Brasil. Eu não sei se eu sou inocente, mas eu achava que essa loteria que chegou, tipo assim, você vai, de quanto vai ser Flamengo e Botafogo? 5-0 para o Flamengo, né, doutor Sveiter? Eu imaginava que fosse assim, né? A expectativa era essa. A expectativa era essa. Mas, infelizmente, não é, né? O pessoal ele quer sempre aumentar os lucros, né? Então, eles vão sempre botar. Quer dizer, o negócio de placar é coisa do passado. Não, ainda é. O resultado ainda é o importante, ainda vai ter a premiação. Só que, por exemplo, se você acertar um lance capital, provavelmente eles vão botar uma premiação maior para te forçar a ir para lá. A ir para lá, por exemplo. Vai ter um pênalti antes dos 10 minutos. Aí você vai lá e aposta. Um pênalti antes dos 10 minutos. Tá. Então a aposta pode ser no decorrer da... É durante a partida, mas você tem que apostar antes da partida. Ou até, se for pro segundo tempo, até antes do segundo tempo. São essas regras que ainda não estão claras e estão deixando margem para entender que pode ter uma complicação lá na frente com alguma coisa. Então, Doutor Brenner, esse tipo de aposta em si pode viciar? Sim, claro.
tem no meu consultório chegado muitas pessoas que estão viciadas, né? Que começam ali apostando 10, 20 reais e vai... porque o site de apostas, ele quer que você vá investindo, né? Então, como ele trabalha com a probabilidade estatística ali, ele te oferece, por exemplo, se o Gabigol vai marcar um gol, é diferente do zagueiro marcar um gol. Ele te paga uma premiação muito mais elevada se o zagueiro fizer o gol. Se o goleiro então fizer, mais ainda. Então a pessoa vai, a partir daquele momento, de achar que vai ganhar o dinheiro, se ele apostar no zagueiro que faz o gol, fez no jogo passado, vai fazer no jogo agora. A casa de aposta vai pagar mais o prêmio. Então, quando você ganha, aí você começa a ter, né, os seus estímulos neurológicos começam a falar, pô, agora eu sou bom, eu tô bem, então aí que eu vou investindo mais. Então você vê pessoas que apostam 10 reais, a casa de aposta vai oferecendo mais cotação ali e você vai investindo mais. Quando você vê, sua casa já foi embora, seu carro já foi embora. E tem tratamento para isso? Tem, claro, com certeza. Daqui a pouco você vai nos contar como é que trata, portanto, aí de uma situação como essa, né, doutor André? Quer dizer, quando a gente fala em aposta, a gente fala em jogo, a gente pensa logo nas contravenções, né? Por exemplo, inclusive temos jogos aí que são, enfim, quando são praticados e são, de certa forma, aí, dado flagrante, as pessoas são enquadradas aí, né, como o jogo do bicho e outros jogos aí que são irregulares. Como é que a gente pode entender o que é um jogo legal de um jogo ilegal, né? De uma aposta legal de uma aposta ilegal? Tem que estar escrito? Sim, Walter. Excelente questionamento. Na verdade, não existe nada de intrinsecamente diferente entre o jogo do bicho e a loteria da Caixa. A única diferença realmente é que existe uma lei vedando uma e autorizando outra. Na prática, são a mesma gestão da alha, né? E a premiação daquele que aposta num evento qualquer, que pode ser tanto um bicho, um número, como pode ser um evento aleatório qualquer. Um detalhe desse, olha, vai fazer uma falta, no minuto X vai receber um cartão de fulano de tal. Aí a variação ela é infinita, mas realmente a diferença ela é majoritariamente arbitrária, definida por lei, e a partir daí, a partir do momento que se define uma atividade como lícita e outra como ilícita, tem uma série de sucedâneos e consequências legais. Mas a grande diferença é a delimitação legal. Doutor Sveiter, vamos aqui a partir do início, né? Ou seja... Começar do começo. Vamos começar do começo. Ou seja, nós temos, portanto, aí uma lei de 2018 que permite, portanto, aí essa prática de apostas, que já vinha correndo aí, enfim, sem grandes manifestações por parte de governo, como também por parte de quem, de alguma forma, estava explorando esse tipo de, enfim, de loterias. De repente, temos, portanto, aí uma medida provisória para poder regulamentar, portanto, aí enfim, essa nova lei. Quer dizer, regulamentando, dá mais segurança para quem? Eu acho, Walter, que tudo que tem transparência, tudo que tem a presença tanto do consumidor, do empresário, do sistema regulado, tem tudo para dar certo. O que não pode, e me permita a franqueza, é ficar essa coisa esculhambada que está hoje. É um fato que o avanço tecnológico trazido pela internet não pode voltar atrás e falar que isso não existe. O que isso nos impõe? Nos ajustar a essa nova realidade e, de todas as formas, evitar todos os danos. É claro que você tem a possibilidade de danos a apostadores, você tem doenças a apostadores, etc. Mas, regulamentada a lei, você vai apontar o dedo aqui dentro do Brasil para saber quem vai pagar uma eventual indenização ou um eventual prêmio que não te foi pago. Enfim, imagina, você ganhei lá no site Bet123596 e ele não me pagou a aposta. Como é que você vai demandar o Bet 12345956 lá no país sede dele? Vamos colocar assim, lá na Hungria?
vamos por exemplo, Malta, que eles estão, ou no Caribe, você não vai conseguir, primeiro, demandar. Segundo, se você for demandar, eventualmente, de honorário de advogado estrangeiro, você não vai ter dinheiro para pagar. E aí, essas empresas, à margem da legalidade, elas se beneficiam ainda mais, porque não tem que pagar prêmio, não tem que dar satisfação de nada para ninguém. Então, quanto mais claras as regras, quanto mais postas as premissas, especialmente aquelas repressivas, e nesse ponto a medida provisória foi extremamente feliz, apesar de estar tratando de tipos administrativos, e acho que por isso ela está inovando, e por estar inovando a 13756, eles fizeram por medida provisória, porque a minha expectativa, como eu falei há pouco para todos, a minha expectativa era que o ministro Haddad desse uma canetada e por portaria regulamentasse tudo. Mas você vê o grau de responsabilidade que eles estão tendo, porque antes de dar o próximo passo, eles olharam, viram a realidade atual na qual estamos vivendo e traçaram na lei, minuciosamente, diversos tipos administrativos, diversos princípios de direito, e, de uma maneira bastante transparente, estão trazendo as novas, por assim dizer, regras do jogo. Então, tudo para dar certo. Agora, tem que esperar, né? Ainda é muito cedo. E eu vi hoje alguns comentários, enfim, especialmente dos advogados mais jovens, que está longe de você ter a aposta regulamentada no Brasil, a aposta por fato certo e vinculada a um evento esportivo. Por isso que o jogo do bicho aqui não vai se enquadrar. Mas, enfim, concluindo, é fundamental um ambiente transparente e um ambiente regulado. Eu tenho que apostar e ter a certeza de que, vencendo a aposta, ganhando a aposta, eu vá receber o meu prêmio. Não recebendo o prêmio, eu possa demandar contra a casa de apostas no Brasil. E a casa de apostas vá pagar o que ela deve pagar aqui, sem prejuízo, e a gente vai longe hoje aqui, sem prejuízo das outras responsabilidades que vêm e decorrem da própria lei, especialmente a questão da saúde pública, que o Brenner vai enfrentar isso daqui a pouco. Mas basicamente isso, Walter. Doutor Leandro, como disse aqui o doutor Sveiter, né? Nós já temos, portanto, empresas desde 2018 já explorando esse tipo de atividade aqui no nosso país, evidentemente dentro da legalidade. Agora, para poder regulamentar tudo isso, temos aí a medida provisória. Uma vez a medida provisória passando pelo crivo do Congresso Nacional e fica tudo regulamentado, quem está explorando hoje vai ter que ter uma papelada nova para poder explorar, portanto, essa atividade, ou seja, a exemplo de uma ortoga, que se fala muito aqui nessa medida provisória, quem explora hoje até a ortoga, se passando a medida provisória, essa outorga hoje existente, ela continua valendo, tem que ser uma nova, como é que seria isso? Bom, as empresas que atuam agora, elas estão praticamente irregulares ainda, né, diante da medida provisória. Por quê? Porque, apesar delas atuarem aqui, a medida provisória ela botou algumas exigências, que a sede tem que ser no país e que o site tem que estar também dentro do país. Nenhuma dessas empresas hoje em dia estão atuando dessa forma. E teremos regras também, tem que pagar uma outorga que ainda não foi estipulado. Ninguém tem outorga, então? Não, ninguém. Porque ainda vai sair a portaria do Ministério lá da Economia, se não me engano. Da Fazenda, com as regras que a empresa vai ter que os documentos que ela vai ter que apresentar. Isso teria um prazo de 180 dias, ou seja, até o final do ano aí o pessoal vai continuar ainda levantando documentação para dar entrada, para poder acertar e só depois disso poder fazer a tributação, fazer o pagamento e fazer essa questão. Eu imagino que uma outorga deve ser igual um alvará, R$100 ali, tá tudo certo. Não, uma taxa alta, né? Que o faturamento é alto, provavelmente vai ser coisa de milhões. Valor, vai ser um valor bem alto. Porque eles vão administrar finanças, né? É que nem uma autorização para você abrir um banco, é uma coisa meio
meio altas, não abre um banco do nada, uma empresa de cartão de crédito, e você tem que dar o governo recebe uma parte para te dar autorização e você ainda vai ter que pagar um imposto. Dependendo do valor, acredito que muitas dessas empresas não vão, ou vão se unir para criar uma nova empresa e fazer e poder gerir ali junto, ou vão simplesmente parar, porque o valor vai acabar sendo alto. Não sei nem como. Mas esse alto pode ser aqui para a nossa realidade, porque abre também aí a permissão para que empresas estrangeiras também possam explorar. Eu imagino que o capital seja estrangeiro, uma vez instalando aqui no Brasil. Eu imagino que não será tão difícil assim, já que lá o dinheiro realmente é muito forte. Mas tem que ver as regras que o Brasil vai colocar, né? Para ver se para eles é interessante ou não. Ah, tá. Porque dependendo das regras que tiverem aqui, eles falam, não, a gente tem um dinheiro aqui para entrar, para investir, mas em compensação tem que pagar muito aqui, é melhor continuar onde a gente está. E o pessoal continua. Tudo vai depender dessa portaria que sair, entendeu? De como vai ser, quais são as regras que vão ser impostas, quais são as exigências. Mesmo as empresas de fora precisam ter algum sócio brasileiro. Tudo isso a gente tem que entender, entendeu? Tem que aguardar, finalizar. Eu acredito que sim. Essa discussão. Se a empresa tem que vir para cá, eu acredito que eles devem botar uma exigência que é um número X da participação tem que ser de capital brasileiro, por exemplo. Sei lá, 70%, 80%, 50% do capital tem que vir do Brasil. Isso é, assim, é tudo suposição. Como a gente não sabe ainda como é que vai vir as regras, então a gente está fazendo uma análise geral. Porque, que nem você colocou, Valdo, o pessoal lá de fora vir com euro, ou com dólar, ou com ien, seja lá a moeda que for, convertendo aqui fica até mais fácil, mas o Brasil também coloca as suas regras também, ele vai querer que o dinheiro venha daqui, que o capital fique aqui. Pode ser que coloque regras também para o capital sair, venha criando um imposto maior para mandar o capital para fora. Então, tá tudo muito novo. Dia 25 foi agora, estamos em 3 dias aí. Acredito que vai ter muita mudança ainda nesses 120 dias aí dessa aprovação do MP lá pelo Senado ainda, para poder ajustar e atender todos os pedidos aí do pessoal. Doutor Brenner, pelo menos quem tem o hábito de fumar ou quem tem o hábito de beber, geralmente as publicidades, quando acontecem ou quando aconteciam, vinham sempre ali trazendo uma advertência. A exemplo do fumo, que faz mal, ou seja, causa câncer e outras coisas mais. Até mesmo com imagens, para desestimular, portanto, a pessoa de fumar. Não que proíba a pessoa de fumar. O mesmo exemplo também é a bebida alcoólica, né? Onde também temos ali, enfim, a bebida também faz mal, portanto, para a saúde. Neste caso das apostas, seria interessante também pensar em alguma coisa nesse sentido da bebida e também do cigarro? Com certeza, eu acho que teria que ter um aviso ali, né? Uma estratégia até na publicidade para que você consiga educar a população que aquilo ali é um jogo de azar, que nem sempre as apostas vão te tirar ali de uma situação social ruim, né, que vão salvar você do seu trabalho, porque as pessoas começam apostando aí, né, achando que vão fazer um jogo ali, vão ficar milionárias e não vão precisar mais trabalhar. E aí vão percebendo que não é assim, né? E a gente está inundado, né, influenciado pela mídia, porque eu acho que todos os times de futebol da Série A são patrocinados por casos de apostas, né? Então, como que você vai combater o tanto de dinheiro que isso gera, né? O governo está fazendo a estratégia dele de tentar arrecadar essa grana para trazer melhorias, né, para o Estado, e a gente também tem que pensar a questão da saúde pública, né? A saúde mental das pessoas. Eu acho que um aviso, um alerta, uma educação voltada a essa área seria muito interessante, sim. Agora, que força é essa que se impõe ao ser humano? A exemplo do que nós estamos aqui abordando, né? Falando da bebida, do cigarro, agora nas apostas. Que força é essa que a pessoa às vezes não quer, mas acaba caminhando lá por calabouço? Eu acho que tem um estímulo do próprio prazer de ganhar, né? Eu acho que o ser humano tem essa questão de quando você está ali ganhando, e é algo que é fácil, né? Quando a gente fala em vício, a gente sempre tenta
ver a dinâmica entre esforço e recompensa. Então, se você entra num site de aposta e o jogo o primeiro tempo dura 45 minutos, é muito rápido, né? Apostas de 10 minutos, de lateral, o esforço que você faz é mínimo, é baixar um aplicativo, inserir o seu dinheiro ali e em 15 minutos você sabe se vai ter o resultado positivo ou não. Então, esse esforço é muito pouco. Isso estimula também as pessoas a apostarem, né? E o fato de ser prazeroso. Você ganhar uma aposta, zoar um amigo, você pagar uma conta no restaurante, isso é muito prazeroso. Tanto no fato de você ter adivinhado, né, ou estudado sobre aquele caso ali e ganhado aquela aposta, aquilo te dá um prazer, uma recompensa imediata, né? A dopamina do cérebro atinge picos altos. E a questão ali do longo prazo de você pagar um lanche, pagar uma conta de luz, mostrar para alguém, eu vou sair do meu trabalho, vou me demitir para virar um apostador, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que lucram com isso, né? A gente sabe disso, mas a grande maioria, o que se tem em média é que 6% apenas dos apostadores são lucrativos. O resto tudo são ou viciados ou pessoas que perdem constantemente o dinheiro ali. Doutor André, já tivemos casos de pessoas que fumaram bastante, adquiriram, portanto, uma enfermidade. Há exemplo também de pessoas que beberam também muito, também adquiriram enfermidades e buscaram, portanto, na justiça, indenização, né, acusando, portanto, ali a indústria de ter fomentado, portanto, aí a este vício. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes qual foi a sentença judicial, mas pelo menos tivemos casos dessa natureza. Quer dizer, esse tipo de assunto que nós estamos aqui abordando, ou seja, a questão das apostas, a pessoa buscando, portanto, tratamento para poder sair aí dessa ciranda. Ele também pode fazer o mesmo, tirar o mesmo argumento e buscar uma indenização por parte dessas empresas? É uma lógica interessante, Walter, mas diferentemente da indústria tabagista, né? Se demonstrou no curso de variados processos judiciais nos Estados Unidos e em vários países industrializados, ao longo de vários anos, que a indústria tabagista sabia, em determinada medida, que o seu produto fazia mal, que viciava e que deliberadamente enganou os consumidores. Esse foi o fundamento das primeiras sentenças, e hoje já é um fato pacífico, né, que o cigarro causa doenças, faz mal, mas durante muito tempo isso se demonstrou, a indústria sabia e fez uma campanha deliberada negacionista para evitar indenizações, etc. No caso das apostas, para que essa lógica tivesse uma analogia possível, eu acho que se deveria demonstrar uma falha, por exemplo, uma falha sistemática, a velha e famosa roleta viciada, ou dado viciado, né? Uma falha sistemática nas estruturas que inviabilizasse uma disputa justa. Eu acho que para ter um raciocínio analógico, a indústria tinha que ser fundamentalmente fraudulenta e eles deveriam saber disso, tem de ver uma prova de que eles sabiam disso e continuar deliberadamente a fazer isso. Então vejo que é um negócio tão antigo que existem dados da época dos romanos que tinham peso num dos lados, ou seja, era o dado, literalmente o dado viciado, né? Essa malandragem já vem de longe, então. Mas onde quer que haja o ser humano vai haver a malandragem, isso aí não tem como se evitar isso. E o jogo é algo que decorre inerentemente da condição humana, né? Existe um grande historiador da cultura chamado Huizinga, que, salvo engano, é um húngaro, que escreve, ele tem um texto seminal sobre isso, Homo Ludens, que é analisando a história da humanidade à luz dos jogos. E ele analisa assim, inúmeros jogos, verificando uma relação entre o surgimento da civilização e o surgimento dos jogos. E como o ser humano ele simula, compreende e se realiza também por meio dos jogos. O doutor Terence, você até citou jogos clássicos, né? O jogo imobiliário, né? Chamado de Monopoly também. O War, tem toda uma série de jogos. Existem jogos, para você ter ideia, existem jogos que simulam o comércio transatlântico de escravos no século XIX. Existem jogos que simulam o comércio de ópio, existem jogos que simulam a Segunda Guerra Mundial. Todo tipo de jogo pode ser simulado e isso pode ser também uma forma de compreensão, de simulação de certas condições da sociedade, de certos estudos. Os jogos de guerra também são bastante conhecidos, né? É um mecanismo de ensino nas academias militares. Então o jogo ele não é só aquela coisa perdulária de vamos jogar aqui, pode ser também um instrumento de
ensino, de realização, de crescimento, né? Eu acho que há de se fazer essa distinção, né? Aí o paralelo da indústria tabagista, ele é bem acentuado, né? Eu não acho que exista nada de inerentemente perverso no jogo. Eu acho que algumas modalidades de jogo, sim, podem ser deliberadamente fraudadas, fraudulentas, levar as pessoas à perdição econômica, até num certo ponto de vista moral, né? Mas nem todo jogo é assim. E acho que essa regulamentação suscita um bom debate, né? No sentido de forçar, bem ou mal, a sociedade a parar, ver um fenômeno que está acontecendo, né? Porque isso está acontecendo de fato, as pessoas apostam quantias razoáveis e às vezes é completamente à margem do Estado, à margem de uma eventual responsabilização. Então acho que esse afã do governo de regulamentar vem num bom sinal. Claro que o governo está pensando também em arrecadar um pouco, né? Mas acho que a criação de regras gerais que delimitem como é que a coisa vai funcionar, a regra do jogo, né, por assim dizer, acho que vem num bom momento. Doutor Sveiter, entrando nessa questão, portanto, aí o governo quer faturar. Mas antes o senhor ficou meio incomodado, né? Quando eu falei um placar aqui, suposto, Flamengo 6, Botafogo 0. O senhor ficou meio incomodado, né, doutor Sveiter? Mas foi sem querer, viu? Vou derrubar o canal da rádio. Você me perdoa. Seu crédito aqui na venda tá ilimitado, pode ficar tranquilo. Mas antes de eu falar segue o líder... Antes de eu falar segue o líder, essa taxação de 18%. A gente falando aqui sobre a questão, doutor Brena falando ali a questão da saúde, quer dizer, a gente viu aqui que a divisão do bolo vai para vários lugares, mas não vai para a saúde, para o Ministério da Saúde, até mesmo para fomentar, quem sabe, suposto tratamento de pessoas que poderiam estar, de certa forma, viciadas nesse tipo de... A medida provisória, por ser uma medida provisória, ela está, evidentemente, sob o crivo do Poder Legislativo, né? Então, o que isso acarreta? A possibilidade de inclusão da saúde pública também. É importante? É importantíssimo, sem dúvida nenhuma. A inclusão dela na divisão do bolo. Agora, quando eles fizeram a Lei 14756 lá atrás, eles não estavam pensando na saúde, porque a questão da saúde ela já estaria equacionada. Então, por isso, eles estavam preocupados em estabelecer outras fontes de receita e também para fomentar o esporte, porque já há estudos comprovando isso. Quanto mais dinheiro, mais medalhas olímpicas você vai ter, é fato. E felizmente ou infelizmente, eu estou falando felizmente porque, segundo o orçamento, a questão da saúde estaria resolvida quando aprovaram a lei. Vamos ver agora por ocasião da medida provisória. O Congresso tem a oportunidade de ver isso daí com lupa, rever e até trocar os atores, os beneficiários dessa receita que venha a ser decorrente das casas de aposta. Então, é muito oportuna a pergunta, muito pertinente, e agora vamos aguardar o que o Congresso vai dizer. Até porque, olhando aqui, ou seja, nesse bolo de 18%, nós temos aqui 10% para contribuição destinada à Seguridade Social, sim. 3% ao Ministério do Esporte, 2,55% ao Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% aos clubes e atletas que tiverem nomes e símbolos ligados às apostas. E, por fim, 0,82% à educação básica. Aí, para mim, faz todo sentido, porque é uma marca dos governos do PT incentivar o esporte na escola. E, para mim, faz todo sentido também. Vamos olhar aqui para o lado. Para o lado não, vamos olhar para cima. Os Estados Unidos. Todo mundo faz esporte. Tá certo que você tem lá hoje uma epidemia de obesidade e tudo, que até pode desmentir o fato. Mas há nas escolas a oferta não só da educação física, mas com a possibilidade também da criança estar evoluindo junto com o esporte. Eu, desde muito jovem, eu tiro pela minha própria experiência pessoal,
Eu fui criado com artes marciais. Eu aprendi a lutar karatê, depois fui lutar judô. E aí, no meio da adolescência, com 16 anos, eu fui jogar polo aquático, onde eu fiquei até os meus 23, quando eu me formei em Direito, sabe? E isso, para mim, foi fundamental. Agora, alguma dessas modalidades eu tinha no colégio? Nenhuma. Eu tinha que pagar, ir para uma academia e ir lá aprender, como também foi o polo aquático. O meu colégio não tinha piscina. Ao contrário de diversos outros mundo afora. Eu acho que quanto mais se investir, isso é uma opinião pessoal minha, quanto mais se investir em educação, indiretamente você está investindo na saúde, você está investindo no bem-estar da sociedade, porque você traz, especialmente para as crianças, um ingrediente que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, chama-se respeito e disciplina. E a gente hoje essa corda está muito frouxa nesse patamar. Dizem que isso é um malefício da internet. Talvez. Você recebe uma mensagem da internet, ela vem torta, ninguém no seu colégio fala que aquela mensagem estava torta. Seu pai e sua mãe não veem isso também. E aí? Vai para a cabeça da criança torta. Agora, quando ela tem que ir para o colégio, ir no colégio 2 ou 3 vezes por semana, ir lutar um judô, e fazer um handball, um futsal, um futebol que seja, ela vai interagir, ela vai ter um técnico, vai ter alguém olhando para ela, vai ter um professor de educação física, que é uma profissão, para mim, extremamente nobre também, e que não vão deixar isso acontecer. É um freio, é mais um personagem dentro da estrutura do Estado que pode ter um papel fundamental e desempenhar uma figura na vida da pessoa fenomenal. Eu tenho, assim, os meus professores, né, nesses anos, todos continuam meus amigos, meus mentores e me orientam. Um dia desse, inclusive, uma feliz coincidência aqui num restaurante japonês em Brasília, eu o encontrei. Parou, fecha, Terceira Guerra Mundial. A primeira pergunta dele para mim, efeito condicionado: você continua estudando? Por quê? Quando eu jogava polo, eu só podia jogar polo se eu tivesse bem no colégio. Se eu não tivesse bem no colégio, não ia jogar polo. Mas isso o meu professor numa academia paga. Isso mostra a responsabilidade do profissional para com a formação do atleta. E não é diferente para com os outros professores. Os outros professores, via de regra, eles estão preocupados também. Não com, vou lá para assinar a pauta, acabou, ponto final, um abraço. Não, o profissional da educação física, ele é muito dedicado. Ele é um personagem que pode realmente fazer uma diferença enorme nesse cenário aí. Enfim, modos e rebos, vamos ver. Agora, doutor Leandro, ainda nessa questão, portanto, aí da taxação. Quer dizer, nessa medida provisória também tem ali, para quem faturar um prêmio, também o leão vai dar uma mordida dele, não vai? Vai. Está previsto para ter que pagar o imposto de renda, né? Mas ele está limitado ali ao piso, né? Quem faturar abaixo de 2.112 não vai precisar pagar nada. Se pagar acima disso, vai entrar na taxação, vai ter que contribuir. Assim, mas isso acontece hoje na Mega Sena? Todo mundo, até no salário. Se você receber acima, você vai pagar. Então, essa medida é mais assim, eu acredito que é para, além de faturar, para evitar que se torne ali um profissional daquilo ali. O pessoal abandone tudo e fique só vivendo as apostas ali, de repente. Como é um jogo digamos assim, um jogo de azar, que depende do resultado, que já foi colocado aqui, né? Alha é o nome. Alha, né, Leandro? Exatamente. Aí não tem como você saber ali se tem a questão do faturamento. Mas é isso. Além quem faturar até 2.112, quem faz aquelas apostas baixinhas de R$100, R$500 ali todo dia, vai ficar livre. A aposta dessa modalidade, ou seja, é lance livre, eu aposto quanto eu quiser, não tem limite? Não, você pode ter um mínimo, mas o máximo é você que coloca lá. Hoje em dia, na situação que está, se você quiser apostar lá 1 milhão, você
Você aposta 1 milhão. Mas se eu quiser, eu não tenho 1 milhão, mas eu quero colocar minha casa ali. Não, aí não. Aí não pode. Eu tô apelando também. Não, essa é uma próxima. Você coloca o dinheiro lá. Entendeu? Tá. Você vai lá, cobra R$100. Aí você bota os R$100 lá, você aposta R$100. Se você botar 1.000, você ganha 1.000. Lógico assim, tem a possibilidade. Hoje em dia, por exemplo, você postou 100 hoje. Aí você ganhou R$500. Você pode sacar o prêmio ou deixar lá no crédito. Entendeu? Entendi. Aí você, em vez de ter 500, você já tá com R$600 ali. Aí no próximo jogo você já aposta 600. Aí você ganha 2.000. Você pode sacar ou deixar. Aí o dinheiro vai ficando lá, vai acumulando. Porque não é um dinheiro que você tem ali na hora. Você só vai ter o dinheiro se você resgatar. É que nem quando você tá num cassino. Mas isso não é perigoso? Ou seja, eu recebo o meu pagamento, tenho as minhas obrigações, não passei lá pelo Dr. Brenner para fazer um tratamento, recebo o meu pagamento, não pago conta, não faço as compras e aposto. E aí perco tudo. Quer dizer, e aí? Como é que fica? Pode entrar com embargo, doutor André? Tipo, olha, entrei, joguei, perdi tudo, agora não tenho dinheiro para poder pagar as contas. E aí? Devo não nego, né? O doutor Brenner vai? Não, com o senhor, depois eu vou pro doutor Brenner. Ah, tá. Bom, é possível que isso aconteça, né? Isso, na verdade, isso já acontece hoje em dia, né? A descrição que você está fazendo é de uma pessoa super endividada, né? Existem regras específicas, inclusive, para isso, né? Para a gestão do superendividamento, que é um assunto candente, porque realmente já tem muito tempo que o índice de inadimplência e endividamento das famílias brasileiras tem aí explodido, né? Então, para além dessa questão do superendividamento, há também uma outra questão que envolve direito civil, né? Que é a questão da insolvência civil, né? Ou da prodigalidade, né? Que são outros assuntos. Insolvência é quando o passivo é como se fosse a falência da pessoa física, né? Quando o passivo que a pessoa tem, o número de dívidas, supera aí o número de... é superior aos ativos que ela tem, a renda que ela tem, o patrimônio que ela tem. Isso gera uma série de consequências jurídicas, né? A prodigalidade, que talvez seja inclusive uma resposta para isso, né? É uma medida do direito civil que causa uma espécie de interdição na pessoa. Esse é o termo técnico usado, né? A interdição quer dizer a retirada da capacidade civil daquela pessoa. É como se ela voltasse a ser criança e passa a ser tutelada por uma outra pessoa, que pode ser um parente próximo, pode ser até um filho, uma esposa, um irmão, o que é que seja. E a partir desse momento ela não consegue mais realizar nenhum ato da vida civil autonomamente. Mas ela está devendo. A empresa, será que vai entender? Ah, tá bom, vou te perdoar dessa vez. Com certeza não vai, né, doutor André? Ela vai entrar na justiça também para tentar ver o seu. Valeria para o futuro, né? Então, a partir do momento que a pessoa é interditada, e a prodigalidade é um dos requisitos legais para isso, ela não poderia voltar a fazer isso, não pode mais realizar nenhum ato da vida civil, são considerados nulos, né? Se ela pratica sem ter a anuência do curador. Mas antes disso, realmente, o direito civil, o direito em geral, parte do pressuposto que aquela pessoa ela é capaz, né? Ela consegue auferir as consequências dos próprios atos. Todas as pessoas são presumidamente idôneas, digamos assim, né? Então não há como você antecipadamente retirar a capacidade civil de uma pessoa, né? Então a descrição que você está fazendo, as pessoas que entram nessa ciranda do cartão de crédito, né? Que não conseguem realmente gastar menos, se regrar para gastar menos do que ganham, ou administrar, ou que estão realmente num contexto de miserabilidade, porque não consegue, em relações de trabalho precárias, oferir uma renda suficiente. Então eu acho que talvez essa questão das apostas esgarce isso, mas não vai causar isso, né? Já há um problema subjacente estrutural na sociedade brasileira, que tem a ver com desigualdade, com má formação educacional, com toda uma série de questões estruturais, né? Então, essa questão das apostas talvez se torne uma qualificadora, mas eu não acho que vai gerar uma quebradeira geral superior a que já existe, né? Agora, doutor Brenner, é evidente que uma pessoa que entra nessa ciranda, quer dizer, compromete inclusive ali o bem-estar da própria família, o patrimônio também da própria família. Quando a pessoa especificamente ela não consegue sair dessa ciranda, ela acaba, portanto, adoecendo toda a família, né? Sim, sim. Correndo inclusive até mesmo, enfim, desfazer o matrimônio, alguma coisa nesse sentido? Sim, com certeza. A gente, assim, os sites que atuam aí com mais fama
tem colocado alguns limites para você inserir o seu dinheiro diariamente ou mensalmente. Então eles colocam ali uma regra de R$500 para você, te limitam para você colocar diariamente aquele valor. Então isso pode ajudar, né? Eu acho que mas ele pode ir para outro. Ele não tem esse limite. Sim, aí eu acho que é uma questão da regulamentação para que comece Fixe a pra ter todo mundo. isso. Mensalmente você vai poder colocar tantos reais, ou então, de acordo com o teu fluxo, você ir inserindo aquele dinheiro. Mas com relação ao que você falou, com certeza as famílias são afetadas, né? Porque o vício, quando você está inserido nele, você acaba se escondendo, né? E aí você vai empolgando. É por isso que a gente entende que é muito difícil o limiar entre a recreatividade dos jogos, né? Que a gente abordou aqui, dessa questão do vício. Então, quando a gente entra num paciente, numa pessoa que está num ciclo vicioso, e ela acaba perdendo ali o seu recurso, as famílias vão sendo afetadas. Já tive casos no consultório de atender as famílias, assim, né? A esposa com a filha, ir até o meu consultório, pedir para eu conversar com o fulano de tal, porque geralmente os homens, né, que são a grande maioria dos apostadores hoje, eles não procuram serviço de saúde mental, né? É muito, muito raro, né? Falar em psicologia para um homem ainda é uma coisa de muito preconceito. Ninguém quer ir até o consultório, ninguém quer falar sobre a sua vida. Não, eu dou conta sozinho, eu sei lidar sozinho. E aí acaba você indo para outros vícios, ir para o bar, tomar uma cerveja, né? Isso vai agravando. Mas você percebe que a família também, se ela não tiver unida, ela realmente vai se desfazendo ali e vai deixando cada vez a estrutura mais doente, né, da coisa. Agora, doutor Ziveito, o senhor pontuou, né, no início que é importante que, ou pelo amor ou pela dor, a gente tem que enfrentar essa situação, como outros países já enfrentaram e vão tocando aí, portanto, a vida. Agora, nós temos aqui vários segmentos da sociedade que são contrários, assim, terminantemente a qualquer tipo de aposta, né? Vários. Existem religiões que abominam o jogo e orientam os seus fiéis a não jogarem. E, enfim, outras medidas mais drásticas lá ao alcance de cada um deles. Nós estamos numa democracia que prescreve, dentre as liberdades, a liberdade de culto e religiosa, mas também preconiza o livre exercício da atividade econômica. O que eu estou querendo dizer com isso, Walter? É que o avanço tecnológico ele é tão brutal que não adianta o religioso falar, não, isso não existe. Porque a internet está chegando na casa do religioso, como está chegando na minha casa, na sua casa, e como é que você vai proibir o fiel ou o apostador de entrar na internet e fazer a sua aposta? E aí, por isso, eu acho demagógica a questão só para menores de 18 anos. É o cidadão pegar o CPF do pai e menor de 18 anos ir lá. É um desafio a ser enfrentado? É um desafio a ser enfrentado. Agora, o desafio maior está exatamente nessa questão social. E aí eu vou me reportar uns números. Eu estava vendo aqui agora. No ano de 2022, nós tivemos 14,2 bilhões de acessos a sites de aposta no mundo. 14 bilhões? 14,2 bilhões. Aí chuta, sabe quando o número 1, país número 1. No topo. Brasil, com 3,2 bilhões de acessos. Aí eu vou falar para ele, para o apostador ou para o crente. Dizer que a nossa população só tem 204 milhões. 3,2 bilhões de acessos. Não quer dizer que foram 3,2 bilhões de apostas, mas é um número absurdamente alto. Tem gente que aposta várias vezes, né? E por quê?
E, além de tudo, o Brasil, nesse particular, nesse segmento de apostas, ele tem aquela coisa do meu time, né? Como você pelo seu Flamengo e pelo meu Botafogo. Então, eu estou indo jogar... Eu não sou Flamengo, não. Então, eu estou indo jogar no meu Botafogo, ou estou indo jogar numa final de Super Bowl, e o Botafogo está indo jogar contra o Flamengo, para devolver o 6-0, que já tem na história. Isso não ficou barato, não. E aí isso desenvolve, é uma cadeia, é sim perigoso, sem dúvida nenhuma. Agora, olha o tamanho dessa atividade econômica. Vamos impedir que essas empresas elas exerçam a sua atividade econômica, apesar de exercer essa atividade econômica no mundo inteiro, porque uma ou duas religiões aqui não gostam do jogo? Vem cá, vivemos ou não vivemos numa democracia onde a vontade da maioria prevalece sobre a da minoria? Vivemos numa democracia. Então, se a vontade da maioria e ela elegeu o legislador que fez a lei autorizando as apostas e vai votar essa medida provisória, para mim, a toda evidência é que a gente tem que estar pensando em capitalizar em cima desses 3,2 bilhões de acessos. A gente tem que fazer do limão a limonada. E aí botar uma escola mais estruturada, botar um professor mais preparado. E realmente, se não for a saúde aí, o mote dessa medida provisória é realmente enfatizar na educação e nos exemplos. E também muito bem-vindo. Assim, você está vendo que COB, CPB, o Comitê Olímpico, Paralímpico, Comitê de Clubes, as federações de futebol, atletas, todos eles também estão sendo beneficiados. Então, para que isso sirva também de exemplo e que também essas entidades continuem, porque já dão o exemplo do esporte, do caráter, da disciplina como um meio de educação e sobrevivência propriamente. Entre os 3,2 bilhões e a vontade de poucos não, são muitos, e a gente tem que respeitar essas religiões, enfim, existe essa liberdade, a liberdade deles vai até onde começa a do nosso, né? O conceito, está aqui o filósofo do meu lado. A liberdade não existe, você não tem um conceito da liberdade, você tem um limite, a dele começa aonde termina a minha e vice-versa. Então, em prol desses 3,2 bi de acessos e da possibilidade de que com isso venha uma arrecadação poupuda para todos esses agentes, esses personagens que estão descritos na medida provisória, eu acho extremamente oportuno e extremamente essencial enfrentarmos esses problemas. Por que os outros países enfrentaram esse problema e continuam enfrentando? Por que os Estados Unidos... Enfim, alguém já foi a Las Vegas aqui? É surreal. O que existe lá nos Estados Unidos é o paraíso dos jogos, é o paraíso das apostas, e etc. O país segue lá, pujante, firme, forte. Inglaterra, que é Inglaterra, e aí o outro dado, né? A Nigéria chega em terceiro lugar, perto do Brasil, 3 bilhões e alguma coisa de apostadores. Enfim, liberdade é liberdade. Cada um joga do jeito que quiser. Agora, não dá para o Estado brasileiro, a essa altura do campeonato, prescindir de receita. Especialmente com o governo novo, que está propagando a necessidade de incrementar aí as suas receitas, as suas entradas, para que possa fazer frente aí às suas despesas no futuro e custear realmente o Estado como um todo. Mais de 3 bi, como disse o Dr. Sveiter, de apostas, ou seja, o Brasil sendo um dos maiores do mundo que aposta. Quer dizer, dentro dessa medida provisória, não vimos aqui a possibilidade de se criar, portanto, uma agência reguladora, a exemplo aí da Agência Nacional de Suplementar de Saúde, a NTT, a Agência Nacional de Transporte, e tantas outras agências, por conta justamente da grande demanda, temos, portanto, uma agência para regulamentar. Caberia, nesse assunto que nós estamos hoje aqui abordando, também uma agência, na opinião do senhor, doutor Leandro, ou não? Eu acredito, porque, assim, acompanhando a medida provisória que ela foi lançada, e até estava fazendo uma pesquisa hoje, e eu descobri que vão ser criados 65 cargos dentro do Ministério da Fazenda, que vai ser para gerir essa questão. Lá dentro eles vão estar divididos ali.
E está sendo encaminhado também um projeto de lei que vai ajustar todas essas questões aí da medida provisória e das portarias. Acredito que no projeto de lei que ainda não foi divulgado como é que vai ser, deve estar vindo criando essa agência que vai ter que ser criada, porque não tem como ele gerir. Vai ficar muita coisa ali para o Ministério da Fazenda, 65 pessoas ali gerir, por exemplo, controlar. Por exemplo, a lei aqui ela prevê que quem está inscrito no Serasa, por exemplo, não vai poder apostar. Ah, não? Não. Outro dado aí. Isso é importante, né? Então, como é que eles vão controlar isso aí? Aí tem que controlar pelo CPF. Aí, como é que vai ser esse sistema? Vai estar interligado? Vai ter que ter uma parceria com a SPC e Serasa? Entendeu? O cara vai fazer o cadastro lá, vai botar o CPF dele, aí já vai, tá escrito, você não pode apostar. Então, tudo isso aí que vai ser regulamentado, né? Então, acredito que o caminho vai ser criar uma agência de fato ali com as regras, que vai gerir as regras, controlar um sistema e, enfim, para poder dar um norte, né? Na real, porque tem muita coisa aqui que a gente sabe que não tá meio surreal, controlar o valor, a gente vê muita entrevista aí do dia 25 para cá, inclusive de vários políticos, falando, a gente vai controlar o jogo. Assim, não tem como controlar o jogo. Você vai tentar tributar. Para tributar, você vai ter que vincular ao CPF. Beleza, mas as empresas que hoje atuam fora do país, para você fazer o cadastro, eles não usam o CPF do Brasil, eles usam o e-mail. Então, como é que controla o e-mail? Porque o e-mail você faz lá, você coloca a idade que você tem, às vezes que você nem tem. A criança entra lá e fala que tem 18 anos, não tem que mandar um comprovante de igual acessar site de bebida. Entendeu? Então, tudo isso tem que vincular com o CPF. No Brasil, hoje em dia, você tem que vincular com o seu CPF, que o governo tem ali, sabe quando o CPF foi criado, sabe sua data de nascimento, consegue dizer se você é maior de idade ou menor de idade, se você está devendo, se você não está devendo. E eu acho que dentro ali um setor dentro do Ministério da Fazenda não vai dar conta de fazer isso. O tanto de aposta que foi feito. Como é que controla? 65 pessoas. O Leandro, porque aqui no parágrafo 33D, parágrafo 3º, está dispondo. Assim, o Ministério da Fazenda poderá, no exercício da atividade fiscalizatória, determinar a suspensão ou a proibição, ou seja, o máximo, a todos os agentes, operadores de apostas em eventos intercorrentes ou específicos ocorridos durante a prova ou a partida, que não o prognóstico específico do resultado final. Ou seja, ele tem a caneta, o Ministério da Fazenda. E mais para frente, um pouquinho, ele vem e diz o seguinte, parágrafo 3º do artigo novo 35F. O Ministério da Fazenda poderá, sem prejuízo do disposto no caput, articular-se com outros órgãos ou entidades públicas ou privadas para executar as atividades de sua competência, inclusive quanto a estruturas de tecnologia e informação necessária para o exercício da regulação. Isso, para mim, está indicando, concordando com o Leandro, é que ele já tem assim, um esboço de como essas estruturas vão formar e seria, sim, muito bem-vindo, porque 65 pessoas para 65 para 3,2 bilhões. Aí faz a conta. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair para o intervalo. Olha que já passou praticamente aqui um tempo bom, né? Ou seja, quase uma hora de debate. Eu acho que não estamos nem na metade ainda, né? Longe de estar pelo menos na metade. Eu peço licença aos senhores, nós vamos ao intervalo, são 15h59. Vamos retornar em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. São 16 horas mais 5 minutos. Já estamos entrando na segunda hora do nosso debate. Debate hoje voltado aí para a loteria, ou seja, para as apostas esportivas. E sobre este assunto estão hoje aqui conosco os doutores
Terence Sveiter, que é advogado e presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, Dr. André Figueira, advogado constitucionalista e criminalista, Dr. Leandro Salazar, advogado especialista e pós-graduado nos cursos de Direito Civil e Processo Civil e Direito Processual e Material da Família. Temos também o Dr. Brenner Garcia, que é psicólogo especialista em ansiedade e psicologia voltada para investimentos e apostas esportivas, Dr. Brenner. Quer dizer, tem como fazer... Quer dizer, a pessoa evidentemente, só busca, portanto, aí um tratamento quando o problema realmente aí acontece. Mas existe alguma técnica, alguma maneira da pessoa se prevenir? Ela está ali na dela, tem todo um controle, mas ela poderia fazer, portanto, um tratamento com um psicólogo para não se deixar vencer pelo vício daquilo que ela gosta, mas ter um controle, mas de repente pode perder o controle? Claro. Quando eu comecei a me especializar nessa área, eu percebi que há sim maneiras de você ser lucrativo, né? Então, há pessoas que conseguem se inserir no mercado e conseguir ter ali aquele lucro a longo prazo, com técnicas, com métodos, porque o jogo não você está apostando contra a casa de apostas, que vai ter o lucro dela ali, né? Tem a odd, né, a precificação da aposta, por exemplo, o jogo de Flamengo e Botafogo, pagando 2,50 para o Botafogo ganhar. Não, o Flamengo ganhar. Ou 2,50 para o Flamengo ganhar. Vamos colocar meio a meio ali. Sim, né? empate, pronto. O empate tá Pronto, pagando... Então, assim, ela vai ter ela vai ajustando de acordo com o que as pessoas vão inserindo o seu dinheiro ali. Se as pessoas vão apostando no Flamengo, ela vai abaixando o prêmio, né? Para quem apostar no Flamengo, vai aumentando do Botafogo para tentar ter esse lucro de todo mundo. Só que quem é lucrativo, né? Trabalha com a matemática. E não com essa ideia de que, eu sou flamenguista, acordei e o Flamengo vai ganhar hoje, o Gabigol vai meter o gol. Não é sobre isso. É sobre a matemática. Se eu tenho uma informação que o Arrascaeta se lesionou no jogo e aí o prêmio é muito elevado, poxa, então eu vou pegar o Botafogo aqui, porque... Então ele faz uma métrica matemática. Então, quando eu comecei a me especializar nesse assunto, eu percebi que tem algumas pessoas lucrativas que fazem planilhas, que estudam, assim como no mercado financeiro, né? Eu acho que isso vai, em algum momento, acabar virando um pouco esse mercado financeiro, assim, de você investir, de você fazer propaganda. Já tem isso, né? Influencers abordando esses assuntos, pegando um pouco ali da porcentagem, eu faço uma aposta. A gente percebe muitos grupos também, né, que hoje vendem ali dicas de como você ser lucrativo, qual aposta você faz, qual informação que o jogador vai estar hoje no jogo ou não. Então é um mercado muito grande que está acontecendo aí pelos bastidores. Quando você percebe que tem uma galera lucrativa, a gente pode, com a psicologia, fazer uma espécie de consultoria, para que ela não perca o limite ali próprio, né, para que ela não comece a se perder nesse meio e comece a ter uma estrutura, uma organização para que ela possa se manter nesse controle. Com planilhas, pensamento a longo prazo, essas metodologias matemáticas, né, que fazem os apostadores ser lucrativos. É claro que a grande maioria acaba ou indo para o fato recreativo, de brincar ali e fazer uma aposta ali, e outras vão para o ciclo vicioso mesmo, que é o mais perigoso. Quando está nesse ciclo vicioso, a gente usa a terapia mais a fim de tirar ele dali, até mesmo orientar com algumas técnicas. E quando está nesse nível de saúde, que eu consigo apostar, mas consigo também não me perder no vício, a gente faz essa consultoria, essa habilidade de como se manter ali firme no ramo, né, desse mercado. Entendo. Doutor André, quer dizer, pela regra, as casas de jogos tanto podem operar de forma física ou então virtual. Enfim, o grau de buscar um reparo, tanto
a casa de jogos operando fisicamente, tem ali o endereço bonitinho, como virtualmente, né, de forma virtual. Tem ali também um endereço no site. Quer dizer, o grau de dificuldade, como também o grau de facilidade, são os mesmos para se tentar resolver uma questão, caso ocorra no curso aí, enfim, a parte que apostou, achar que não levou o prêmio correto, mas é de forma virtual, o que eu faço? Mas de repente não tem como, né, essa casa de aposta ser de forma física. E aí, doutor, como é que a lei pode, de certa forma, ser acionada para resolver essa situação? Uhum. Bom, no estágio em que nós nos encontramos, na verdade nem faz tanta diferença ter aí uma sede física ou não. A sede física, claro, ela traduz uma certa presença dessa empresa no país, que ela teria um certo patrimônio, talvez até suficiente para resistir uma eventual indenização, né, para oferecer uma eventual composição aí pelos danos que ela tenha causado. Mas no fim das contas, tudo nós sabemos, né, essas grandes corporações que atuam e em alguns casos até dominam certos setores da economia. Acho que eu não posso citar aqui nomes, né, para não fazer uma publicidade gratuita, né, mas existe esse setor, por exemplo, o setor de transporte por aplicativo. Nós sabemos que é uma empresa que tem sede no estrangeiro. Aquela empresa de logística que vende tudo, desde alfinete até foguete. Nós sabemos que ela é estrangeira. Mas essas empresas, elas têm uma presença no Brasil. Às vezes nem é necessário que tenha uma sede física, até porque citação, comunicações processuais podem ser feitas hoje por e-mail, por WhatsApp. Né? O WhatsApp exatamente. Agora, a presença no Brasil, e aí como o doutor Leandro falou, a presença do capital, a exigência do capital, ela serviria principalmente isso, que a empresa teria uma espécie de âncora que permitiria a ela ser eventualmente responsável. Se houver imposição de uma multa, há um capital que pode ser bloqueado. Se houver um dano, essa indenização pode realmente receber uma compensação por parte desse patrimônio aqui. A principal exigência, portanto, é até do capital, não necessariamente ter uma sede física ou não. Isso aí acaba sendo um detalhe. A medida provisória foi nesse sentido e acho que pelo menos isso, né, provavelmente deve ser mantido, né? Por mais que o Congresso Nacional, por meio dos seus representantes, já tenha até dito que vai deixar caducar, né? Já teve uma notícia nesse sentido, né? Vão deixar caducar para discutir. Não ter... aquela história do jogo de força, de peso e contrapeso, né? Enquanto isso fica valendo só a lei sem a regulamentação. Se decair, realmente... Fica do jeito que está. Fica do jeito que está. E ficar do jeito que está é bom para quem e ruim para quem, doutor Zweiter? É excelente, né? Para as casas de aposta, especialmente aquelas fora do Brasil. Enfim, não temos nenhuma no Brasil, né? As que existem, elas estão se formando, enfim. Quer dizer, se elas não estão aqui, o doutor elas André estão falou lá fora. O doutor André falou no capital. Ou seja, se tiver algum problema, quer dizer, esse capital então também não deve estar aqui, já que a empresa também não está aqui, doutora. E a ideia é realmente tirar o máximo possível, que a lógica é bem colonial mesmo, né? Você vem para arrancar e o país aí que se lasque depois para responder para o juiz. E a medida provisória, ela impõe aí ao Banco Central a criação de mecanismo para que esses prêmios venham a ser pagos, não mais naquela conta de cartão de crédito. Porque hoje o que acontece? Você pega o seu cartão de crédito, ou o seu filho pega o seu cartão de crédito, vai botar lá na máquina e etc., e você vai ser creditado e debitado. É uma conta corrente, como falou o Leandro. O que eles querem fazer? Que o Banco Central crie mecanismos, contas que possam transitar esses valores e aí até fica mais transparente, mais responsável, mais tributável, por assim dizer. Porque, vai lá, se eu tenho um cartão de crédito internacional e meu filho joga num site que tem um domicílio fora do Brasil, eu vou ganhar? Sério, você acha mesmo que eu vou lá recolher o imposto de renda? Ninguém faz isso. Hoje, ninguém faz isso. Agora, a partir do momento que estiver regulamentado e essas amarras, né, ou essas medidas repressivas, especialmente tecnológicas, sejam aplicadas, aí sim a coisa vai funcionar, porque você vai ter o pagador do prêmio, a casa de aposta, retendo o seu imposto de renda na fonte,
na origem e te repassando o valor do prêmio. Essa é uma das principais fontes de receita, a principal da casa de aposta e também da tributação em decorrência do exercício dessa atividade. Só para concluir, Sim, eu acho que a principal preocupação, na verdade, além dessa questão da responsabilização por danos, né, da responsabilização tributária, há também uma preocupação bastante legítima no sentido da parte criminal também, né? Que era o que nós estávamos até conversando na hora do intervalo, né? Preocupação de que esses instrumentos aí, essas casas de aposta, sirvam de instrumento para uma eventual lavagem de capital do crime organizado, né? Essa realmente, eu acho que vai ser a principal preocupação. Entendi. Mais até do que uma eventual questão tributária, né? Realmente, o Dr. Tênis até mencionou Las Vegas, etc. e tal, essas casas de aposta, Las Vegas é um exemplo tradicional, né? As relações das origens da cidade, que foi construída do zero, né? No meio do deserto, as origens da cidade têm a ver com o crime organizado histórico nos Estados Unidos, né? Então, assim, tem uma relação... Exatamente. Eu vou fazer propaganda foi longe do aí. Bucks aqui. Foi longe aí na história. Complementando aí a informação da questão de usar como conta corrente, do saldo ficar lá, a própria medida provisória agora estipula o prazo de 90 dias para você resgatar. Se você não resgatar, ele vai para o fundo para ser usado no FIES, ou seja, a tentativa do governo ali, no caso, obrigar a pessoa a recolher para... Mas o governo fica sabendo que o cidadão A ganhou? Quando sair a regulamentação, sim. Aí eu não vou lá buscar, aí... Se você não pedir o resgate, o dinheiro vai ficar lá. Se você não resgatar em 90 dias, vai para o fundo. Mas fica lá onde? Fica no cofre da na empresa. A empresa, 90 dias. Por exemplo, digamos aqui que eu a empresa não é uma caixa econômica. Vou criar aqui, ó, Speedbet. Tá aqui. Eu nem sei se existe essa empresa, eu vi o nome aqui. Speedbet. Eu fiz o jogo lá, ganhei R$1.000. Não saquei. 90 dias, a Speedbet tem que informar, ó. O CPF tal ganhou um prêmio de R$1.000 e não resgatou. Transfere o dinheiro lá para o fundo do FIES. Que é para obrigar a pessoa... Para a empresa seguindo os moldes da medida. É porque é para a empresa também não se aproveitar do dinheiro que o cara não resgatou. Se você, A minha dúvida é justamente essa, porque na Caixa funciona, né? Sim. Agora o empresa está lá fora. Quer dizer, eu não vou lá buscar. No mercado não regulamentado, você não foi lá buscar. Hoje em dia... Sim, mas aí o governo... Que governo? Daqui para pegar a casa de aposta lá, isso não existe. Tem que estar regulamentado. Tem que estar regulamentado aqui. Primeiro, mas hoje... tem que combinar com eles lá também? Não, porque quando eles têm que seguir a lei. Eles têm que seguir a lei para poder fazer as apostas aqui. O que a medida provisória está falando é o seguinte, olha, tudo bem, pode ter jogo aqui, mas você tem que ter sede, tem que ter foro, tudo teu vai acontecer aqui e o seu servidor que faz e que processa todas essas apostas precisa estar no Brasil também. Beleza? Tem que ter conta no banco. Se isso tiver ok, o que o Leandro está falando aí o cara ganhou R$1.000 e essa empresa no Brasil vai informar a Receita, o Banco Central e etc. Do jeito que está hoje, esquece. O cara não pagou o seu prêmio, babau, um abraço. Não vale tudo. Você tem casos, eu não lembro exatamente o município, acho que foi Jundiaí, São Paulo, o apostador ganhou uma bala, eu também não vou fazer propaganda nem negativa nem positiva da casa de aposta, uma casa de aposta famosa. Ele apostou num resultado absurdamente improvável e fez uma aposta de R$200, 300, quebrou a banca. E aí a volta era para não sei quanto, veio um caminhão de dinheiro para ele, vou receber. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Vou entrar na justiça. Entrou na justiça. Sumiu, escafedeu-se, etc. Essa ação tem 5 anos, está parada. Não tem como você executar. E aí, quando sai daqui e vai para onde você acha que o servidor ou a empresa está sediada, porque também é um mistério, você não sabe onde elas estão. Claro, você tem as sérias, você tem essas que já são multinacionais dos jogos, você tem sede fora do mundo afora, mas você tem empresas que, enfim, você não sabe nem onde o endereço da empresa, nem quem é o representante legal e nem o que vai acontecer. E o dinheiro é virtual. Aí quando você chega, ela vai ter uma estrutura societária criada nas Ilhas Virgens Britânicas com um monte de LLC, com um monte de outras empresas, etc. Não vai aparecer um CPF, uma pessoa física.
E é exatamente para evitar, né? Eles chamam isso, é uma forma chula do permanent establishment, né? Para que essas empresas que existem fora do país permaneçam, por isso permanente, né? Estabelecidas e sem vínculo com os países onde elas estão investindo. Isso é uma prática já desde 1500 para cá, né, André? Por que agora ia ser diferente, né, Walter? Doutor Brenner, quer dizer, a cabeça, vamos colocar aqui, do atleta. Quer dizer, eu não sei se ele fica sabendo que aquela partida vai estar, de alguma forma, aí na casa de apostas. Quer dizer, eu não sei. Vamos supor que ele esteja desconfiado que está. Evidentemente que não se chegou nele, né, para manipular, tudo dentro da honestidade. Quer dizer, esse fato sugere também que a psicologia, que se trabalhe também com os atletas, porque daqui a pouco eles podem estar influenciados, né? De repente alguém ganhou ali X porque eu fui o primeiro a receber um cartão amarelo, ou então fui o primeiro a fazer um gol, alguma coisa, e de repente eu também mereço ali uma partezinha. Eu estou criando aqui uma situação que eu sei que é impossível de acontecer, mas onde é que eu quero chegar? É importante também que nesse tipo de jogo, que se olhe também para o atleta. Sim, claro. Walter, se você colocar agora nesse site de aposta, vai ter jogo ali do Sub-20 do Gama. Onde tiver jogo, as casas de aposta já estão lá. Teve um jogo recentemente... Mas tem que pedir permissão? Não, agora não, né? Porque tudo tá, né, solto. Uhum. Teve um jogo do Gama que o meu primeiro jornalista foi cobrir esse jogo, só tava, acho que era Gama e Samambaia, só tava um público pagante, uma pessoa. Uma pessoa? Era o cara do dono do site de apostas, chamado Scout, né? Ele vai lá e ele fica com um celular, um tablet, e ele vai acompanhando gerando informação para o site de apostas. Então, o público pagante era esse cara do site de apostas. Não teve torcedor do Gama, do Samambaia, tava esse cara lá. Então, se a casa de apostas já está inserida nessa várzea, né, que a gente chama, o atleta de várzea, é claro que que chama a atenção a ele, né? Poxa, no jogo aqui, Samambaia e Gama, que os apostadores fizeram apostaram no Gama, por que será que eu não posso apostar também? Será que eu vou vazar ali a bola para entrar um gol e eu ganhar uma bolada? Como que eu posso driblar, né, a casa de aposta para ganhar para mim? Porque nesse caso, se tiver manipulação de resultado, por exemplo, quem está perdendo é a casa de aposta. A casa de aposta ela se organiza para não ter a manipulação de resultado. Por exemplo, lá na Itália, em Portugal, que já tem a regulamentação, né, os jogadores são proibidos de apostar. Você não pode apostar. Se tiver teve um caso de um tenista recentemente também que apostou e ele ficou tantos... Mas um parente pode. Aí tem aquela investigação. A casa de aposta vai ficar investigando. Ela vai investigar, porque nesse caso ela é vítima, se tiver uma manipulação. Sim, mas nós tivemos aí, não interrompendo o senhor, deixa essa questão aqui para o doutor André Veiter, também o doutor Leandro e também para o senhor, doutor Brenner. Quer dizer, ainda estamos tendo, né, a questão da manipulação de resultados, tanto que hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aceitou, portanto, ali... Mais uma denúncia. Mais uma denúncia ali, pontuando alguns atletas, tem deles que já fizeram contrato com o time lá fora, até na Ucrânia, né, tem jogador lá e também na Rússia, que estão em guerra, mas mesmo assim eles foram para lá, já que aqui eles não podem, a princípio, atuarem. Quer dizer, essa questão, né, de manipulação, o doutor Brenner colocou ali que as empresas não querem que isso aconteça. Mas quem é que manipulava isso, então? Porque se não são as empresas, quem é que de alguma forma estava manipulando? Que brecha é essa que tem que as pessoas manipulam aí sobre esse assunto, doutor André? Está diretamente ligado aí à má qualidade ou à inexistência de regulação, né? A medida provisória veio para tentar, de alguma maneira, organizar isso. Dessa maneira como foi feito, né? Essa operação que você mencionou aí, Walter, foi altamente publicizada, né? Um fato público notório,
E tinha inclusive troca de mensagens com áudio, né? Os jogadores Prova combinando. que não faltou. Combinando resultados, né? Esse é um problema crônico, né? Realmente isso vai ter que ser estritamente regulamentado, estritamente regrado. E para além disso, né? Para além da questão da eventual fraude, que diz respeito a uma espécie de debilidade no sistema, né? A gente não pode presumir que o sistema ele é estruturalmente pensado para que esse tipo de coisa ocorra. Tem ainda, mais uma vez, a questão da dissimulação, da ocultação, do emprego desses mecanismos de apostas como uma forma de se ocultar, ou branquear, ou lavar eventuais capitais do crime organizado, de outros crimes, como por exemplo a macrocorrupção, né, que envolve sempre o giro de altas quantias. Então, vai ter que ser realmente uma atividade altamente regulamentada, mais ou menos como é a atividade bancária. O doutor Leandro até mencionou, né, algumas comparações, alguns pontos de contato entre a regulamentação que se tenta fazer e o regramento dos bancos, a necessidade de uma agência reguladora. Realmente me parece essa situação. Vai ter de haver uma agência reguladora com poderes bastante enfáticos, de repente semelhante até aos poderes do Banco Central, né, que é uma autarquia que tem um poder enorme de controle e fiscalização, para evitar realmente as casas de apostas. Elas podem, de alguma maneira, ser consideradas até uma instituição financeira, né? Dado o porte, a quantidade de recursos, o fato de ter uma multiplicidade de clientes, de operações. O dado que o Dr. Terence mencionou é assustador, né? 3 bilhões de acessos. Então, imagina a quantidade de transações. A maioria esmagadora dessas transações deve ser pequena monta, né? 10, 20, 30, 40 reais. Mas no somatório a gente está falando de uma quantidade assombrosa de recursos, né? Então realmente vai ter de haver uma regulamentação bastante estrita disso, para além dessas questões tributárias, né? Focando também estritamente essa questão de se evitar o cometimento de um eventual delito. E é por isso, André, se me permite aí uma parte, é exatamente por isso que eu acho que o Ministério da Fazenda, acertadamente, eles mandaram uma medida provisória e não deram um canetaço com portarias já, né, que até admitiria. Foi exatamente por intermédio de lei específica, como é a medida provisória, instituir, ou melhor, vedar a participação direta ou indireta, inclusive por interposta pessoa na condição de apostador e aí ele enumera vários personagens. Dirigente, administrador, proprietário, agente público, menor de 18 anos de idade. Agora, esse inciso 4, para mim, é que aí você vê que eles realmente querem a coisa bem apertada. Melhor, inciso 5, né, do artigo 35 pessoa que tenha ou possa ter qualquer influência no resultado de evento real de temática desportiva, objeto da loteria de aposta de cota fixa, incluindo dirigente, técnico, treinador, comissão técnica, árbitro, assistentes, empresário, agente, procurador de atletas e técnicos, técnico ou membro de comissão técnica, membro da administração, fiscalização de entidade de administração de desporto. E olha como é que isso é aberto. A linha D. Participante de competições organizadas pelas entidades integrantes do Sistema Nacional do Desporto. E aí extensivo também a cônjuges, companheiros e parentes em linha reta e colateral. Ou seja, pegou todo mundo exatamente para afastar essa possibilidade de que as pessoas, assim, especialmente aqueles que participam, eles apostem e de alguma forma tenham um interesse espúrio, escuso no resultado da partida em prol de um bet, de uma aposta que alguém esteja fazendo para ele ganhar lá na frente. Aí vamos ver para crer. Acho que nós estamos maduros o suficiente, até porque mais escândalo ninguém aguenta. Acho que estamos maduros o suficiente para enfrentar isso também. E eu acho que do jeito que está aqui, a coisa tem tudo para andar. Agora, quando também, o senhor citou aí também, né, já que na medida provisória, tem também que as operadoras, elas têm a obrigação, acima de tudo, de relatarem suspeitas de manipulação de resultados para as autoridades competentes. Mas o outro ponto que também chama bastante aqui a atenção, justamente que as operadoras também desse tipo de apostas
devem também adotar mecanismos que evitem lavagem de dinheiro. Eu deixo essa pergunta com os senhores e já estou de olho aqui no doutor Leandro. Doutor Leandro, quer dizer, eu ganhei. A gente já até abordou este assunto aqui. Ganhei X. Aí, de repente, alguém vem e me oferece, sem nenhum tipo de problema, algo um pouco abaixo, mas que automaticamente eu não vou pagar imposto. Aquela conversa realmente indecorosa, aquela conversa realmente, de alguma forma, para lesar realmente o poder público, alguma forma desse sentido. Mas a pergunta objetiva é justamente essa. Eu ganhei. Eu posso transferir o meu prêmio para o senhor? Bom, eu não vou lá, então deixa eu transferir para cá. Em que pese que quando eu apostei, eu deixei lá o meu CPF. Outro CPF pode chegar lá, não, esse CPF aqui transferiu para mim, aqui está no cartório, então é o que vim aqui buscar. Isso pode acontecer? Bom, a legislação, ela permite que você transfira o crédito que você tem, possa vender o seu crédito que você tem a receber para qualquer pessoa, entendeu? Mas aí precisa documentar, autorização, se for o caso judicial, em cartório, seja lá o que for, mas precisa de uma autorização. Eu acredito que com a regulamentação ela deve vir muito fixa. Por exemplo, se o CPF 1, 2, 3, 4, 5, seja lá o que for, foi o que fez a aposta, ele é o destinatário, ele que saca. A preocupação ali da questão da lavagem de dinheiro que colocou, que eu acredito que vai funcionar, que é o que eles querem fazer, que é o que já é feito hoje, é o cruzamento de dados. Por exemplo, se você ganha R$2.000, a sua renda é R$2.000, e como é que você faz uma aposta de R$10.000? Aí o governo vai querer saber, da onde veio esses R$10.000? Aí você vai ter que informar, porque tem um disparate ali. O valor que você apostou é muito superior à sua renda. Aí se você juntou, aí cabe você ali comprovar através de saldo bancário, poxa, eu ganho R$2.000, mas todo mês aqui me sobra R$1.000, em 10 meses eu tenho uns R$10.000 aqui, resolvi fazer a aposta. A preocupação maior é essa, é a questão de onde vem o dinheiro que está apostando. Porque se você apostar e ganhar, o dinheiro, quando ele volta, ele já volta com uma origem. Por exemplo, você não tinha nada, aí você apostou 20 mil, aí você ganhou 40 mil. Os 40 mil ele já voltam para sua conta, mas você já consegue comprovar para o governo que ganhou da aposta. Mas a preocupação do governo é saber onde estão os 20 que você apostou, de onde veio os 20 que você apostou. Agora, interessante nessa questão, e eu tenho uma brecha aqui para poder colocar, claro. Já que nessa medida provisória, pelo menos fica muito claro aqui que instituições públicas não podem, de certa forma, serem operadoras desse tipo de apostas. Como está sendo dito aqui, né? A pessoa tem que ter, portanto, ali o seu CPF para poder fazer a aposta. Tem que ter mais de 18 anos. Não pode ter o nome sujo na praça. Isso. Agora, por que na Mega Sena isso não é exigido? Dr. Zweiter. Rapaz, isso aí é a pergunta de $1 milhão, né? Porque 40, né? Acumulou. Isso é uma questão de opção, é uma opção de Estado, de governo. Enfim, ele não quer quem tem nome sujo vá estar gastando, ao invés de estar pagando o seu credor, tá jogando, está apostando. Pode ser também uma medida para evitar o superendividamento, né? Também não é de toda desarrazoada, não. Agora, o cidadão pode ir lá fazer um jogo de R$10.000 na Mega Sena? Pode, etc. Agora, por que não um jogo? É porque alguém não quer que aponte o dedo para lá e fale assim, ele está super endividado porque ele está apostando online, está fazendo jogos e mais jogos e mais jogos. Realmente, a aposta online ela é muito mais cômoda do que você ir à lotérica para fazer o seu jogo da Sena, da Mega Sena e etc. Então, você tem aquela questão física, né, inibidora do ímpeto do jogador. Enquanto em casa ou no celular, você pega e na hora, joga na hora. Acho que é por essa razão, a razão de evitar superendividamento, questão também que é inerente à saúde. E para o senhor que também é estudioso no assunto também, doutor Brenner, como é que o senhor vê também esse aspecto? Então, a gente sabe que na loteria, né, na Caixa Econômica Federal, o vício é muito menor, né?
Porque a pessoa que vai lá na casa lotérica, ele tem aquele ritual de ir toda quinta-feira, fazer a apostinha dele e tal, mas o prêmio vai sair determinadamente naquele horário, naquele dia. Então, naquela semana, né, uma semana depois. Então, a questão do esforço e da recompensa é muito maior. Então, eu preciso me esforçar fisicamente, até posso fazer ali no site da Caixa, mas é um esforço que é maior e que a recompensa vai vir ou não num prazo maior. Na questão do aplicativo, você está ali, né, em minutos você faz a aposta, você pode jogar em qualquer... De madrugada tem jogo, 24 horas por dia. Então o esforço é muito menor, a recompensa é muito mais rápida, você acaba criando um ciclo vicioso rápido ali né, que é manipulado para ter esses índices de dopamina no seu cérebro ali, que você tem esse prazer de estar jogando. Então acho que a questão fica nessa, assim. A loteria é menos viciante, mais tranquilo. E eu acho que tem a ver com o site de aposta também muito mais a oferta, né, de jogo, né? E é uma coisa que acontece mundo afora 24/7. Os caras não param um minuto. Mas tem um detalhe, né? O cartão vencedor da Mega Sena eu posso passar ele para frente. Né, doutor André? Mas nessa modalidade aqui de aposta eu não posso. Quer dizer, por quê? Sempre a forma, né, de você ocultar ou de alguma maneira contornar as vedações legais, né? Nesse caso, como é uma modalidade muito simples, né, muito fácil, acho que a tendência seria até de que haja uma espécie de comércio de CPF, né, como já existe para inúmeras outras situações. O certo não seria também a pessoa que apostar na Mega Sena também colocar o seu CPF? Eu acho que seria um corolário, né, dessa medida provisória. Mas, já ouviu aquele ditado, Walter? O time que está ganhando não se mexe. A Caixa, do jeito que ela está faturando com as loterias dela, acho que nunca faturou tanto na vida dela, deixa isso para lá. Teve algumas mudanças. Assim, na lotérica física mesmo, você não precisa indicar o CPF, né? Você vai lá, acho que até pelo valor do bilhete, aí como um valor muito irrisório, pessoal, a maioria das apostas, na loja tem aposta lá altíssimas. Mas enfim... Mas no aplicativo da Caixa que faz a lotérica, você precisa botar o CPF, senão eles não deixam. Se for menor, tu não joga, não. E eu já vi também uma particularzinha lotérica lá, perto da minha casa lá, a criança chegar para jogar e os caras não permitiram. Entendeu? Então, assim, as coisas vão mudar. Acho que depois disso aqui, o próximo passo é ajustar ali um pouquinho ali na Caixa e tocar o barco, né? O senhor queria complementar, doutor André? Não, Walter, realmente eu acho que é um debate excelente esse, mais uma vez, aí a Rádio Justiça promovendo um excelente debate. Acho que o assunto tangenciou inúmeros aspectos, né? A gente discutiu saúde mental, discutiu a questão tributária, discutiu até implicações criminais, né? E, mais uma vez, eu acho que o governo federal levantou a bola para suscitar aí um bom debate, né? O debate vai ser travado no parlamento, que é a seara adequada para isso, né? Se vão deixar caducar ou não, acho que é uma outra questão. É certo que vão debater, né? Vão discutir isso. Se vão alterar, se vão formular um novo projeto de lei, ou vão querer discutir o projeto de lei que vai ser oferecido também, para e passo com a medida provisória. Aí já é uma questão mais política do que jurídica, mas, de certa forma, levantar esse debate na sociedade, especialmente diante desses dados, né, de mais de 3 bilhões, um dado assustador, né, 3 bilhões de acessos, espanta qualquer um, realmente é uma questão da gente ponderar como é que anda a saúde mental do brasileiro, por que se aposta tanto, qual é a necessidade psicológica, né, como diz o Dr. Brenner, que se está atendendo com esse gosto que o brasileiro tem pela aposta, né. Agora, tentar se contrapor a isso, eu acho que nem é o papel do Estado, né? De alguma maneira regulamentar, criar regras, arrecadar para bons fins, acho até positivo, né? E restringir também a atuação do crime organizado. Acho que o bom debate, se ele tender para esse rumo, né? Independente de onde venha, vai ser positivo. Agora, o que ganham os clubes e os atletas nessa aposta esportiva, doutor Zweiter? Aquilo que a lei está destinando para eles. Mas está destinando para o Ministério.
está destinando para as os federações. ministérios, para as federações. É 1%. Então não li direito. 1,5% para as organizações de prática desportiva, está no artigo 20. Futebol. Sim, mas as federações, elas têm que repassar, ou são obrigadas a repassar para os clubes, e os clubes para os atletas, alguma coisa assim? Indiretamente, porque você tem uma entidade de organização da prática esportiva com dinheiro, e você com dinheiro você produz campeonatos, você produz entretenimento, você traz o público para o seu lado e, claro, o jogador jogando mais tende a ganhar mais. O clube sendo mais demandado, ele precisa trazer outras pessoas para estarem fazendo parte do seu plantel e etc. E isso é uma forma de fomentar, não é mais associação, né, só de sem fins lucrativos, etc. Fomentar para clubes de futebol o exercício da atividade econômica e as entidades de administração do desporto para se custearem. Walter, é impressionante o número de confederações que não tem dinheiro para pagar o advogado, sabe? É triste essa realidade. Com dinheiro, talvez, é a última Coca-Cola do deserto, talvez não, porque o percentual é pequenininho para essa divisão, mas vai lá que entre 50 a 100 mil dentro de uma ENAD dessa, né, que é a abreviatura, isso já dá um respiro, o cara já vai pagar o aluguel, o cara já vai pagar a água. Não é fácil. Pagar o advogado, né? O advogado. É importante. Não é fácil a situação, especialmente do desporto das modalidades olímpicas. Não são todas as confederações que têm recurso para estar fazendo do limão a limonada. São pouquíssimas e realmente essas poucas elas têm e são famosas: hipismo, natação, vôlei, futebol, a nossa grande CBF, etc. Agora, a grande maioria delas não vivem dessa forma nababesca, porque o Brasil, desculpa, é o país do futebol, ponto. Sim. Sabe? Segundo lugar, o vôlei, disputando com a natação, talvez ali o judô, etc. Tá? São confederações grandes, mas nós temos aí 47 modalidades. Não são as 47 responsáveis aí por todas as nossas medalhas, são as grandes. Aí é aquele raciocínio. E esse raciocínio eu preciso ser até honesto, que é do Dr. Luciano Oxins, que é o diretor jurídico do COB. Quanto mais investimento, mais medalhas. Ele tem isso provado, né? A partir de 92 até os dias atuais, quando a gente bateu o recorde de medalhas. Mas essa é a realidade. Então, qualquer dinheiro para quem está quebrado é muito bem-vindo, né? Mas o jogador tem direito nesse bojo aí das apostas ao direito de imagem, não tem? Tem. Aí é o que fica aqui do inciso 3 aqui, né, do artigo, que é esses 1,63 que vão ser distribuídos por todo mundo. Ou seja, as federações ali, as entidades, elas vão receber... O SNE. Oi? É o SNE, Sistema Nacional do Esporte, isso, que aí abrange todo mundo. Ele vai receber, aí vai vir uma nova conversa. Aí é outra discussão, saber como vai ser distribuído esse dinheiro. Mas dinheiro vem das apostas. Vem das apostas. Mas o governo repassa direto para eles, aí mas eles vão com estudar ECAD, como então, é que vão repartir. Mas é uma lógica parecida com o ECAD. Então. Deixa eu botar uma areiazinha aqui. Mas nós temos dentro os atletas menores de 18 anos. Eles vão poder pegar essa... Rapaz, tira deles pra você ver. Não, pela lei, né? A lei não proíbe que aposte, mas não impede então que eles recebam o atleta. Não, ele não pode apostar, mas ele pode ser beneficiário porque ele está tendo a imagem explorada pela casa de aposta. Né, com a federação, tem que estar meio que associado. Né, assim. Doutor Brenda, também sobre esse assunto. Eu acho que, assim, o grande... eu acho que até complementando aquela pergunta sobre a questão dos atletas, né? Que os atletas são aliciados o tempo todo, principalmente clube pequeno, né? Porque não tem ali uma renda, né? São atletas que ganham um salário mínimo até. Então, geralmente, quando a gente vê esses esquemas menos midiáticos, mas que a gente presencia na questão dos âmbitos das apostas, vê um empresário chinês apostando num clube lá no Amazonas ou fazendo algum esquema ali para ser beneficiado. Então aí ele vai repartindo, né, ali entre aquele esquema e
Então, eu acho que tem que trabalhar o psicológico do atleta, né? Eu acho que porque é uma questão muito, muito complexa, né? Eu acho que todo o tema aqui é complexo, né? Como que eu ganho, sei lá, R$2.000 para jogar bola e tem uma galera lucrando milhões em cima desse esporte que eu pratico? Então, aí eu começo a ser aliciado e uma hora isso vai... Tem que estar com a cabeça boa, né? Então os clubes também têm que investir nisso, né? Eu acho que essa questão de você gerar uma porcentagem para a saúde e para os atletas também pode reforçar essa característica do atleta negar a participação, o envolvimento. Os clubes grandes já estão fazendo, né? O atleta do Coritiba aí que foi pego, né? Com um esquema de apostas, ele já foi afastado, do Cruzeiro também já é afastado. Os clubes grandes conseguem fazer isso, mas o clube pequeno lá ainda não. Então talvez esse recurso que vem do governo federal, né, pode ajudar a combater isso, né? É aquela do começo da tarde, né? Educação. Educação, sim. Perfeitamente. Tem que educar, não adianta ter as medidas repressivas, por piores que sejam, mais drásticas e kafkanianas, enfim, que sejam. Se o sujeito não tem educação, ele vai achar normal trapacear, ele vai achar normal vender um resultado, ele vai achar normal, como foi o exemplo que o Leandro deu no começo, ele fazer uma falta, levar um cartão amarelo e etc. Porque para ele está ali numa corrida de 100 metros, né, de 10 anos de profissão, que é a média da vida do jogador profissional de futebol. E 10 anos, qualquer 10 mil, 20 mil, 30 mil faz uma diferença na vida do sujeito enorme. Talvez isso venha para trazer. E com relação à manipulação dos resultados, esse é o tema mais sensível no momento a respeito das apostas esportivas. Acho que está até, e ele, inclusive, é o que direciona a medida provisória para que a medida provisória tenha esse detalhamento, esse nível de detalhamento tão específico e tão bom, que são tipos penais abertos. Estão aqui o criminalista aqui para não me desmentir. Mas não adianta todas essas medidas se a criança, adolescente, o atleta no início da vida adulta não tiverem a educação. É a mesma coisa de se dopar. Se você não falar para o cara, olha, não toma Neosaldina, porque Neosaldina dá doping. Isso é árbitro dessa questão, né? E assim, se você não ensinar, não dá. Se você não mostrar para a criança que aquilo está errado, também não vai funcionar. Gente, Netflix, agora não. Ou a propaganda, hein? A propaganda já vai brigar comigo. Foi sem querer, eu não vou brigar. Tem um filme no Netflix que fala de um escândalo nos Estados Unidos, e foi um escândalo horroroso, mas com pessoas educadas. O cara vai falar assim, porra, mas os caras lá são educados, etc. Faturaram um mundo de dinheiro e etc. Alguma coisa assim. A educação não serve desculpa. Quando você dá educação, você faz a pessoa entender o significado da honradez, do caráter, da lealdade. Vai resolver o problema? Não, mas vai mitigar muito esse problema. Eu não tenho, e disso aí eu já não tenho muita dúvida, não. E essa grana, claro, tem que ir para educar essas pessoas. Ainda que, vamos restabelecer aqui o regime militar, né? Educação moral e cívica. Você teve essa matéria no colégio? Os dois doutores não escaparam, mas eu e o André, doutor André, não escapamos. Teve também, né, doutor? Gente, nós já estamos caminhando aqui para um encerramento. Passou rápido. 1 minuto, 1 minuto e 10 segundos, assim. Começo com o senhor para as considerações finais, doutor Leandro, por favor. A medida provisória ela veio aqui mesmo para trazer algumas informações, né? Trazer um regramento para as coisas não ficarem muito soltas. Eu achei interessante. Acho que vai mudar muita coisa ainda dentro desses 120 dias. Muita coisa ainda para ajustar. Mas começamos a dar o primeiro passo, né? Isso que é o importante. E agradecer aqui o convite, vocês, a participação de todo mundo aqui. Dos doutores, Walter, Zeyvet, André, Brenner, e
É importante, né, que a população, de alguma forma, também entenda esse processo, até mesmo para engrossar o couro do debate, sim. né, doutor? Tem que ter o início, a conversa tem que começar. E o primeiro passo foi dado agora, botaram as regras. Aí a pessoa vai dizer se concorda ou não concorda. Lógico, quem está vivendo de aposta tá achando ruim porque vai ter que começar a pagar imposto, entendeu? E por aí vai, mas alguma coisa tem que ser feita, porque não pode também pegar e usar porque, como assim, não tem regra, então vamos fazer de qualquer jeito. Não, vamos botar regra, vamos fazer a coisa do jeito que realmente ela tem que ser feita. Se tiver alguma coisa errada na medida provisória, com o projeto de lei que está sendo feito, vai ser encaminhado, vai ser corrigido. Então, e por aí vai. Tudo começa no primeiro passo, não adianta. Qualquer discussão, a gente tem que começar com a primeira frase. Então, é isso. Doutor Brenner, também, por favor, um minuto e meio para as considerações finais. Quero agradecer, né, o convite. Acho que é importante, né, o debate juntamente com a saúde mental, pensar nisso, né? Acho que o governo deu um passo importante. Também acho que a MP é muito importante para o nosso país, né? Pensar essas questões, não deixar, tirar da sombra ali, né? Essa questão dos jogos, né? Trazer, discutir, debater, né? Eu acredito que tem muitos casos de pessoas que estão se viciando, que estão trazendo problemáticas para as famílias, né? Alguns ali estão sabendo levar para o lazer, mas é um limiar, né? Volto a dizer que é um limiar muito grande essa questão da recreação e do vício. Então, acho que o debate com a saúde é mais importante, né? Trazer essas pessoas para pensarem sobre suas vidas, sobre o que as apostas podem condicionar elas a serem feitas, né? Porque a gente sabe que está aí, não dá para combater. Tem que incluir, pensar sobre essa questão e é isso. Se está com problema, tem que procurar terapia, tem que procurar psicólogos, profissionais de saúde para ajudar, porque eu acho que isso é importante, né? De preferência também procurar um curso de educação financeira também é bom, né, doutor? Então, acho que a mentoria, né, sobre essas questões, acho que a questão da educação financeira é muito importante, porque a maioria dos apostadores que estão tentando tirar ali uma renda extra, tentar pagar uma conta de luz, né? Eu acho que o sentimento talvez é honesto, né? O sentimento de pagar a sua conta, de sair de uma situação, e aí acaba sendo inundado por esses influenciadores, por essas propagandas, e esse desejo acontece, né? Então, acho que a educação financeira, se conhecer, entender esse lado aí mais estatístico e começar a ter esse poder de escolha, de se eu consigo ou não entrar nesse mercado, se eu consigo ou não evoluir nisso, né? E eu acho que a psicologia pode ajudar bastante. Perfeito. Doutor André, também, por favor, um minuto e meio, por gentileza. Bom, a título de encerramento, mais uma vez louvar a iniciativa da Rádio Justiça em proporcionar esse debate. Mais uma vez um debate de altíssimo nível, né? Agradeço a gentileza de me chamar para esse tipo de debate, onde eu sou sempre o que menos sei, né? De longe sou o que mais aprendo com esses luminares. Dele, né? Aquele C maiúscula, C cedilha, Y, negrito e itálico, né? Enfim, agradecer, acho que esse debate é um debate excelente, né? Acho que realmente a gente consegue fazer um corte bastante interessante, debater inúmeros temas de interesse para a sociedade brasileira, a rádio prestando mais uma vez um excelente serviço. E em relação ao que vai acontecer, aí realmente há todo um debate político envolvendo questões morais, questões financeiras, tributárias, questões criminais, questões de saúde pública. E a título de conclusão, dizer que no que diz respeito a essa regulamentação, eu tenho quase certeza que ela não vai passar do jeitinho que o governo federal pretende, né? O que a gente pode dizer é aquela famosa frase do César, né? A sorte está lançada. A lei é iacta est. Exatamente. Em um minutinho, doutor André, quer dizer, esse tipo de modalidade, né, de aposta, será que sugere também uma maior especialização no âmbito da polícia, da justiça, caso realmente esse tipo de assunto descambe também para essas áreas institucionais? Sem dúvida. Eu acho que isso vai gerar todo um ramo específico semelhante ao que gerou as criptomoedas. As
criptomoedas geraram todo um ramo muito específico de atuação, técnicas de investigação, de atuação das polícias, no sentido de alguma maneira, tentar monitorar o dinheiro que entra e sai. As criptomoedas elas são pensadas exatamente para ser anonimizadas, né? Então há toda uma adaptação das forças de segurança no sentido de controlar as duas pontas, né? A ponta de entrada e de saída ainda é um desafio até hoje. Eu acho que nessa questão das apostas vai gerar também uma demanda por especialização e uma atuação bastante intensa de tecnologia e inteligência por parte das forças de segurança. Dr. Sveiter, com o senhor agora. Olha a responsabilidade sobre os meus ombros, hein? O último, hein? O derradeiro, né? Walter, te agradecer e a Rádio Justiça mais uma vez o convite e ansioso para o próximo. Opa. Porque aqui é um lugar que a gente se sente bem, a sua condução é sempre impecável. Mas essa medida provisória, ela, na minha opinião, ela acena uma proposta positiva de governo, de Estado, no sentido de, olha, temos sim que viver esse problema. Temos sim que legalizar a aposta e não podemos prescindir dessas receitas por conta de motivos religiosos ou de ordem prática de cada um dos indivíduos. A gente tem que pensar no todo nesse momento. O mundo inteiro funciona, o mundo inteiro regulamentou as apostas, o mundo inteiro convive com as apostas e eu não vejo porque nós que somos brasileiros que não desistimos nunca, vamos abrir mão dessa grana tão suada e tão bem-vinda. E para mim, um aceno muito positivo são esses tipos administrativos, essa forma extremamente responsável que eles estão lançando em termos de princípios e normas específicas para cada uma das situações. E, claro, olhando esse momento atual, como eu disse para vocês, é a questão mais crítica, mais séria do momento, essa questão da manipulação dos resultados. Estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Eu tenho repetido isso todas as vezes, eu falei esse ano já 5 ou 6 vezes sobre manipulação de resultados e eu estou repetindo isso toda hora. Não dá para meia dúzia acharem que vão ganhar dinheiro fácil às custas de toda uma indústria hoje do entretenimento e do esporte. Sabe? Você vê, por exemplo, quanto a emissora A e a emissora B investem para ter esses direitos de transmissão e qual é o apelo que ela vai ter se o resultado agora deixou de ser imprevisível? Porque o cara vai tomar um cartão ou porque o outro vai fazer um pênalti. Isso é muita falta de vergonha na cara o sujeito jogar e não respeitar todo esse investimento que vem sendo feito ao longo dos anos. Assim, é uma quebra de paradigma em 1997 no futebol brasileiro, quando sai da emissora A e vai para a emissora B. Foi um caminhão de dinheiro, continua sendo um caminhão de dinheiro e é muito desrespeitoso, é muito leviano alguém não respeitar essa quantidade de investimento, de suor, enfim, e de dinheiro propriamente. Mas agradecendo mais uma vez, eu vou encerrar aqui, se deixar eu vou falar a noite inteira. Não, só tem 15 segundos para o senhor. Obrigado. Encerrei. E só para deixar, com toda certeza eu me redimir do que eu pontuei. Vamos seguir o líder. Vamos seguir o líder. O Hélio é do líder, hein? O Hélio é do líder. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. O tempo acabou de vez. Boa tarde, até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.